impressionantemente, essa pessoa tem que entender de direito civil, direito penal, direito administrativo, direito eleitoral, direito constitucional. Então ele é um jurisconsulto ali. Tudo. E o prefeito, era 5 horas da tarde, numa sexta-feira. 5h30, 5h45, o pessoal já estava saindo. O telefone toca, quem atende? O próprio prefeito. E era alguém novo em alguma secretaria e falou, olha, eu gostaria de falar com o secretário de alguma coisa. Daí quem estava no telefone falou, olha, o senhor me desculpe, mas nós estamos numa prefeitura pequena e não há secretário disso. Ah, então eu quero falar com o secretário daquilo. Ele falou, como eu estava dizendo, o senhor me desculpe, mas não há secretário também disso. Ah, então o senhor poderia falar, por favor, com alguém ligado ao prefeito, me transferir para o chefe de gabinete, alguém que possa, de alguma forma, levar algumas informações para o prefeito? Serve o prefeito? O cara perguntou. Como assim? Ué, você ligou para a prefeitura, você está falando com o prefeito. Se você tivesse ligado na padaria, você ia falar com o padeiro e assim por diante. E eu sofrendo na cadeira, assim, do lado, eu não sabia se eu fiquei com vergonha de gargalhar e o sujeito ouvi do lado, né? E, impressionantemente, a pessoa desligou o telefone, achando que era trote. Falou, algum segurança da prefeitura atendeu esse horário, não tem ninguém mais lá, e está falando que é o prefeito. E, de fato, era o prefeito na minha frente falando. Então, para vocês imaginarem como é precária a ideia das pequenas prefeituras. Aqui o sujeito, para falar com o prefeito do município, você passa por 30 pessoas, tal, às vezes não consegue. Não fala. Independente de quem seja o mandatário. Olha as dimensões da cidade de São Paulo. Eu costumo brincar que a pessoa tem que ser uma divindade para ser prefeito de São Paulo e conseguir uma boa avaliação. Porque a cidade ela é tão complexa, ela é tão gigantesca, ela tem tantos problemas, que dificilmente uma pessoa vai agradar um número X de populares. Porque é uma cidade com absurdos problemas. E você não consegue chegar diretamente no prefeito. No interior, não. Já cheguei em outro município, o prefeito estava lá conversando com 2 cidadãos, que não tem relação nenhuma com ele, ele falando para o sujeito que ele tinha que pagar a pensão alimentícia para a mãe do... Eu falei, prefeito, o senhor é advogado? Fazendo... Não, eu sou engenheiro. Eu falei, o que o senhor tem que fazer aqui? Ele falou, aqui eu sou líder espiritual, eu sou conselheiro amoroso, eu divido terras, eu faço tudo. Porque cidade pequena, infelizmente, a situação é essa. Então ele é padre, ele é pastor, ele é tudo ali dentro da prefeitura. O prefeito é uma espécie de liderança completa. E essa é a situação dos municípios. Quando ele tem convênio intermunicipal de saúde, quando ele tem convênio, que daí junta-se uma série de municípios, um município maior tem um hospital um pouco melhor, e daí os municípios mandam dinheiro para esse município maior em troca do atendimento de saúde. E ele ordena a despesa. A situação é pior ainda. Daí a situação é pior ainda. Por quê? O Tribunal de Contas, ele vai avaliar o convênio. E a opinião do Tribunal de Contas, nesse caso, é terminativa, porque não vai passar pela Câmara. O Tribunal de Contas vai falar, olha, há ato doloso de improbidade administrativa, ponto. E o sujeito é inelegível. E acabou. Acabou a brincadeira. Qual é a maior causa de inelegibilidade que há? São as constitucionais que nós estamos vendo? Ou a infraconstitucional por meio da Lei Complementar 135, do Ficha Limpa? Com certeza é essa. Então eu estou falando aqui ainda do judicial. Ministério Público ou cidadão em trocação. Vai na próxima transparência. Vai mais uma, depois eu volto. Tribunal de Contas. O que acontece? Condenação por reprovação de contas. E alguém sempre pergunta, mas e as contas municipais que passam pela Câmara? Essas também são aferidas. Então o Tribunal de Contas ele tem 2 características. Vamos lembrar, primeiro, o que é Tribunal de Contas, senhores? Uma pequena pitada aqui de direito administrativo. O Tribunal de Contas preste atenção, um órgão auxiliar do poder legislativo. O sujeito que está no Tribunal de Contas, ele é juiz de contas? Ele é juiz? Juiz togado, juiz de direito? Não. Alguns se sentem, não são juízes. Vou falar a verdade, que não me ouçam, por favor. Mas
não é juiz. E ele não tem um juiz togado, não é juiz federal, não é juiz estadual. Então, o que acontece? Ele é um conselheiro de contas. O que conselheiro faz? Aconselha. Oh, meu Deus, o professor é um gênio. Não, conselheiro. Ele aconselha. Então, ele é um órgão técnico-administrativo, subordinado ao poder legislativo, claro que detentor de autonomias, etc., que oferece um parecer técnico para a Câmara sobre as contas do prefeito. Esse parecer pode ser aprovado ou ser rejeitado. O que acontece na maioria dos casos em relação a isso, a inexigibilidade? Acontece que você, numa situação como essa, vai levar as contas do prefeito para serem apreciadas pela Câmara. A Câmara pode aprovar ou reprovar. Aprovou? Geralmente aprova, porque o prefeito tem maioria na Câmara. Então, e depende, não interessa o que o Tribunal de Contas falou, aprova. Reprovou, o que acontece? Inelegível também. Eu já tive uma situação de uma cidade próxima aqui a São Paulo, que essa foi uma situação muito interessante. Inclusive, eu me lembro, porque foi a primeira sustentação oral contra um dos dragões aí do direito eleitoral de São Paulo, por isso que eu me lembro tão bem dessa ação. O sujeito ele tinha sido reprovado as contas na primeira instância, pela Câmara. Daí aconteceu alguma coisa que eu prefiro, minha imaginação é fértil, se eu começar a imaginar, eu nem sei onde para. Mas uma semana depois, as contas foram reapreciadas na Câmara, e daí olha só o que aconteceu. Foram aprovadas. O prefeito, a primeira Câmara, reprovou, daí teve uma semana depois, a próxima sessão falou, vamos rediscutir. E daí rediscutir e aprovar as contas do prefeito. Então, o que o TSE discutiu? Esse caso se estendeu até o TSE. Eu fiz sustentação aqui no TRE, na primeira instância fui conversar com a juíza, etc. Se estendeu até o TSE. O que aconteceu? Eles entenderam que basta a primeira reprovação, porque é evidente que o prefeito ele pode fazer a artimanha, oferecer cargos, oferecer dinheiro, oferecer alguma coisa e conseguir a aprovação. Então, uma vez reprovado pela primeira vez, o entendimento foi que essa reprovação geraria a inelegibilidade. Mas nós temos, de novo, volto ao caso do Tribunal de Contas, não da Câmara. O Tribunal de Contas vai avaliar se há, e tem que ter essa nomenclatura, ato doloso de improbidade administrativa. E daí, lá no meu mestrado, a banca perguntou uma coisa que eu não tinha colocado claramente, que eu fiquei com medo da banca. Sou besta. Mas uma pessoa da banca perguntou assim, era professor de penal, que inclusive é um dos professores que virá dar palestra aqui para vocês. Ele falou, queria saber do candidato o que ele acha da Câmara, do Tribunal de Contas, no ponto de vista de ele auferir se há dolo ou culpa. Eu falei, com todo o respeito ao Tribunal de Contas, que eu tenho, que é um órgão técnico, só ofere se há dolo ou culpa juiz. Então não faz muito sentido alguém que não é juiz dizer se há dolo ou culpa em qualquer tipo de conduta. Só que daí hoje é colocado, isso já foi discutido, por mais que eu faça as críticas, a decisão válida é que o Tribunal de Contas vai oferecer se há dolo ou culpa. Há situações absolutamente bizarras. Desculpe a nomenclatura, a palavra, mas há situações absolutamente incríveis, vamos dizer assim. Eu me lembro de um sujeito que ele teve suas contas reprovadas porque ele ficou 16 dias no exercício da presidência da Câmara. Não, foi o outro, mas ele exerceu por 16 dias. E eu me lembro que quem fez a sustentação oral falou assim, excelência, não houve tempo sequer do meu cliente roubar, porque o sujeito não conseguiu esquentar a cadeira em 16 dias. Como é que em 16 dias, sendo presidente da Câmara, o cara tem que ser muito habilidoso. E falou assim. Ainda assim, o caso chegou no TSE e depois foi revertido lá. Mas chegou no TSE depois das eleições. O sujeito passou a eleição inteira com registro indeferido. E adivinha o que aconteceu com ele? Não foi eleito. O dano já havia sido feito. Então essa é a problemática que nós temos. Ato doloso e improbidade administrativa. Hoje, como será a segunda eleição municipal já com a lei da ficha limpa, hoje
a partir desse entendimento, os tribunais de contas, nas decisões atuais, elas são mais cuidadosas. Elas identificam a conduta e falam, porque daí tem que identificar quem fez o quê. E se há ato doloso de propriedade administrativa, houve essa melhoria. Só que nas decisões antigas, se nós pensarmos que são 8 anos de inelegibilidade, 8 anos eu tenho caso até de 2008 que o sujeito estaria inelegível, não é? Mas a gente está em 2016, 8 anos. Ou até anterior, só que o trânsito em julgado se deu depois. Então o que acontece numa situação dessa? Eu ainda recebo todo dia e vejo decisões anteriores, decisões mais antigas, que não há uma comprovação. E daí o sujeito pergunta, eu estou elegível ou não estou? Falei, não sei. Elegibilidade, como os senhores já sabem também, se ofere no momento do registro de candidatura. Sai candidato, vê o que acontece. Se você não contar nada para ninguém, ninguém falar, de repente você não é nem impugnado e dá tudo certo. Se você for impugnado, talvez você tenha algum problema em relação a isso. E são questões absurdas. Às vezes há uma reprovação porque existiu uma pergunta. Eu conheço um ex-deputado federal que ele foi prefeito e tinha uma pergunta numa pesquisa de opinião feita na cidade, e uma pergunta falando se era... O cara que fez a pesquisa quis dar uma agradada no prefeito, e falou, perguntas estão gostando se você aprova ou não a gestão do prefeito. Por causa dessa pergunta, o cara teve aquele contrato com o Instituto de Pesquisa considerado improbo, ato doloso de propriedade administrativa, teve o registro indeferido, foi conseguir lá no TSE, na véspera da eleição. Na antevéspera da eleição. Sim, rapidamente. Excelente pergunta. Vou responder essa porque essa é realmente pertinente. Excelente pergunta. O que acontece? A Justiça Eleitoral, e ela bem colocada, está sendo feito isso, ela está tendo um entendimento de que, independente do que fala, e a própria lei fala isso, não é só a Justiça Eleitoral, a própria lei fala isso, independente do que o Tribunal de Contas está falando, não é porque o sujeito tem o nome dele lá esculpido naquela lista, porque já tem a lista, você quer consultar, já tem uma lista lá dos contas sujas. Você entra no site do Tribunal de Contas Estadual, ou federal, Tribunal de Contas da União, não sei se no municipal aqui de São Paulo tem, mas eu tenho a lista dos sujeitos que estão inelegíveis por ato doloso de propriedade administrativa. A lista do mal, né, que eles falam. Então tem lá uma lista com os nomes das pessoas. Nessa lista, muitas vezes o Ministério Público, só pelo nome do sujeito na lista, vai proceder à impugnação ao registro de candidatura. Só que não é automático. Quem aufere se o sujeito está ou não elegível é a Justiça Eleitoral. Não é o Tribunal de Contas. Claro que é um problema gigantesco. Não sejamos ingênuos. Mas cabe à Justiça Eleitoral decidir, porque é ela que comanda as eleições, que decide sobre as eleições. Então será a própria Justiça Eleitoral que vai decidir se há ou não aí uma inelegibilidade. Não sei se respondi sua pergunta, mas espero que tenha respondido. Não sei se ficou claro. Sim. Na apreciação. Então, cabe à Justiça Eleitoral essa análise. O professor Cris também está aqui, agradeço a presença dele, professor da Escola do Parlamento. Bom, dando sequência, só um comentário aqui que eu vou tentar polemizar um pouco mais. Eu sei que alguns vão tentar me bater, outros vão aplaudir, não, sem manifestações, por favor. Essa questão é tão séria, ela é tão atual. O que aconteceu nas chamadas, aspas, outro nome horroroso, pedaladas fiscais?
Tribunal de Contas da União, que os senhores já bem sabem que não é um órgão judicial, aconselhou a desaprovação de contas da Presidente da República. Quem daria o julgamento final? O Congresso Nacional. Das contas. Na tentativa de fazer isso, eles aprovaram as contas desde o Sarney até 2013. Numa única tarde na Câmara dos Deputados. Uma única tarde. Então era Fernando Henrique 94, Fernando Henrique 95, Fernando Henrique 96. E daquele jeito clássico, né? Parlamentares que forem favoráveis permaneçam onde estão, parlamentares que forem contrários ou por abstenção que se manifestem. Aprovado. Parlamentares que forem... Outro ano, parlamentares que forem favoráveis permaneçam onde estão, aqueles que forem contrários ou por abstenção que se manifestem. Aprovado. Até chegar em 2014, que era o que ensejaria, supostamente, as pedaladas fiscais. Eles pararam a sessão da Câmara e não foi retomada. O que acontece? A rigor, pensando pela ótica jurídica, não estou entrando, que eu não sou candidato a nada, não sou filiado a nada, trabalho com isso, se eu tiver alguma filiação, vai dar problema. Pensando pela ótica jurídica, ela foi condenada ou só um parecer? Parecer. Então, o impeachment, por si só, tire segundo as suas conclusões. Mas daí eu não quero entrar nessa, pode falar um ano sobre isso, né? Mas eu não quero entrar nessa ótica. Eu sei que a ótica do parecer é esse. Daí entra lá na parte jurisfilosófica, que vocês tiveram com a Alisson, que são críticas maiores ao próprio sistema jurídico como um todo. Reprovação de contas, vamos voltar na criminal agora. Criminal. Aí eu acho que é mais evidente, inexigibilidade por condenação criminal. Bom, onde eu tenho isso? A linha E e sempre na linha E, né? No inciso primeiro. Inelegibilidade por condenação em crime contra a administração pública e patrimônio público. O sujeito foi condenado na justiça comum, só que na seara criminal. Uma condenação criminal, e ela enseja também a inelegibilidade por 8 anos. Então, aqui no caso, crime contra a administração patrimônio público. Ou então, condenação à perda do cargo ou inabilitação para o exercício da função pública, também por prática criminal. Quando há esses dois tipos de condenação, eu tenho também inelegibilidade por 8 anos. Certo? Pode passar? Bom, aqui eu faço dois pequenos parênteses, dois pequenos comentários. O primeiro comentário é que, para quem está iniciando agora na Justiça Eleitoral, e eu sempre ressalto isso, a súmula número 1 do TSE, ela foi superada. O que dizia a súmula número 1 do TSE? Que bastava questionar na Justiça uma reprovação de contas do Tribunal de Contas, que eu tinha automaticamente liberado a minha elegibilidade. Então o cara simplesmente entrava com uma ação na Justiça, tentando anular aquela decisão do Tribunal de Contas, e ficava por isso mesmo. Com a lei da ficha limpa, isso acabou. Por isso que eu estou falando para vocês, senão nem ia comentar. Então essa súmula hoje, ela foi superada. Segundo ponto, que daí é a crítica maior que eu tenho à lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, ela, a partir dessas inelegibilidades, ela cerceia o direito de defesa. Ela cerceia o direito de defesa. Ai, professor, como assim? Como assim? Olha o drama. Basta uma condenação de segundo grau para que o sujeito esteja inelegível, certo? Vocês concordam com isso? Órgão colegiado. O que é órgão colegiado? 3 desembargadores vão decidir a sua questão, dependendo aí, independente de qual é a questão. Basta uma condenação colegiada, então, de segundo grau. Quando passa a contar a sua inelegibilidade? Quando? Não, esse que é o ponto. A partir da decisão de segundo grau, você já está inelegível. Olha, mas eu vou recorrer, então eu vou entrar com um recurso especial para o STJ, ou então vou entrar com um recurso extraordinário para o STF.
E esse processo vai durar mais 10 anos para terminar. Sabe o que vai acontecer com você, candidato? Ou com o seu cliente, ou com o seu chefe, que é, no caso, você ser assessor, ou com você mesmo, que é candidato. Eu estou tentando pegar a generalização aqui. Tem os estudantes de direito, então, o que vai acontecer com o sujeito? Ele vai ficar 10 anos inelegível, daí vai transitar em julgado o processo, e daí vamos contar mais 8. Sem nenhuma detração. Então, o sujeito perde pela condenação, estou dizendo que não tem que ser condenado, e ele perde pela própria demora em um processo dele ser julgado. E isso está ficando cada vez mais claro. Agora tem até na seara criminal. Recentemente o STF entendeu que basta uma decisão de segundo grau para que o sujeito se torne, para que seja cumprida já imediatamente a condenação, a pena privativa de liberdade, contrariando o próprio disposto da Constituição. O que isso gera? Segurança jurídica. No caso do cara ser absolvido lá no STF ou no STJ, como que eu faço para devolver os anos que ele ficou preso? O processo terminou. E no caso do candidato, como é que eu devolvo para ele a participação? Eu vou fazer uma eleição só para ele? Só um segundinho. Então essa é uma situação que aí eu acho que a lei da ficha limpa, ela extrapola na sua magnitude. Uma outra situação que também é muito importante, gente, e isso daí foi colocado, eu sei que vocês terão aulas com outros professores, mas essa discussão eu acho que algum dia chegará, porque o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E nesse diploma internacional legal, está falando que ninguém pode ser privado dos seus direitos políticos, senão por decisão criminal transitada em julgado. Para quem é da área do direito, estudante de direito, advogado, etc., sabe que esses pactos, eles têm, pelo próprio entendimento do STF, a natureza de supralegal e infraconstitucional, ou seja, ele está acima das leis, abaixo da Constituição e abaixo da Constituição. Então, um vazio ali, imagine um espaço ali nas leis, para quem imagina aquela pirâmide de Kelsen, há um espaço ali em que se coloca esses pactos. E se eles forem votados a partir de outra emenda constitucional, eles têm até o status constitucional. Se forem votados a partir de 2 vezes em cada casa, por 3/5, conforme prevê o artigo 60 da Constituição. O que eu estou falando dessa conversa, esse juridiquês todo? Existe um pacto internacional acima da própria legislação complementar, que é o caso da ficha limpa, que fala que ninguém pode ser privado dos direitos políticos, senão por decisão criminal transitada de julgado. A Venezuela, inspirada no Brasil, o governo Chaves, tentou fazer uma lei da ficha limpa. A oposição do Chaves recorreu à Corte Interamericana de Direitos Humanos, falando que a lei da ficha limpa venezuelana seria ilegal, ou violaria essas convenções, num controle de convencionalidade que se fala. Qual foi a decisão? É ilegal. Qual foi a defesa do Estado Venezuela, do Hugo Chávez? O Brasil fez. O que a Corte Interamericana falou? O Brasil está errado. Então, aí é outra coisa que eu falo. Ou o Brasil denuncia do pacto, que é o nome correto, e deixa isso, não cumprimos, porque a gente tem uma situação difícil. Ah, mas o STF decidiu. Sim, o STF decidiu. Está valendo a lei da ficha limpa? Sim. Mas essa é uma questão para reflexão futura. Essa é uma questão para a gente pensar futuramente. Porque está colocado. Então, são problemas aí, são problemas mais avançados. Aqui, além de passar a legislação, tem que passar para vocês questões que geram reflexão. Bom, vou deixar só as perguntas para frente, senão a gente não consegue terminar. Senão o pessoal ali da escola já fica, ô professor, vamos logo. Posso passar? Vamos lá.
Momento de oferição da causa de inelegibilidade, foi o que você perguntou. Devem as causas de inelegibilidade ser auferidas no momento em que o requerimento de registro de candidatura é formalizado. Se incidir causa de inelegibilidade no momento em que o registro de candidatura é postulado, deve o requerimento respectivo ser impugnado pela parte legitimada. Pode passar. Quem são legitimados? Vamos conversar sobre isso, mas antes. As causas de inelegibilidade devem ser conhecidas e declaradas pela Justiça Eleitoral por ocasião do processo de registro de candidatura. A declaração pode acarretar a negação do registro ou cancelamento do diploma ou perda do mandato, se for posterior às eleições. Às vezes o cara já recebeu o diploma, cancela-se o diploma, se está no exercício do mandato, lá na frente, né, depois de empossado no cargo, ele perde o mandato, perde o cargo. Pode passar. Agora, isso daqui é importante, vocês vão entender na outra transparência por que é tão importante isso. Substituição dos candidatos. Eu acho que aqui não é novidade para ninguém, todo mundo aqui é experimentado na política, saber que até recentemente o sujeito chegava na véspera da eleição, ele via que não dava, já com a urna fechada, né, porque a urna ela é produzida e preparada e depois lacrada, a urna eletrônica, com a foto do sujeito. Chegava na véspera da eleição, ele substituía o candidato, colocava o filho, o irmão, o vizinho, alguém que fosse do interesse dele. Daí você ia lá e votava no Zé, que aparecia a foto do Zé, só que você não estava nem sabendo que ele tinha substituído a candidatura, porque não deu tempo nem de contar para todo mundo. E você elege João, que é o filho, a mulher, alguém ligado a ele. Hoje não pode mais isso com a legislação atual, essa artimanha, na última hora, que o sujeito fazia para tentar convencer. Então, eu vou levar minha candidatura até onde der, e depois lá no final eu coloco um afiliado político meu. Eu tenho 20 dias, vamos ler o artigo. É facultado ao partido político ou coligação substituir o candidato que tiver seu registro indeferido, inclusive por inelegibilidade, cancelado, cassado ou ainda renunciar, ou falecer após o termo, conforme o artigo 13 da Lei 9.504 e o artigo 17. Pode passar. Só que, tanto nas eleições majoritárias como nas eleições proporcionais, a substituição só se efetiva se no pedido foi apresentado até 20 dias antes do pleito. Então, 20 dias antes da eleição é a data limite para mudar. Então, não tem mais como você esconder que você está colocando lá seu parente como candidato. A mudança importante para vocês levarem para frente essa informação. Passa, por favor. E como é que funciona o registro? Daí é o drama. Daí a parte em que eu fico realmente preocupado com essas eleições e é o que já me tira o sono. Impugnação. A impugnação pode ocorrer nos casos de falta de condição e incidência de alguma das causas de inelegibilidade que nós falamos. Então, eu tenho a falta de condição de elegibilidade, o cara não é nacional, etc., que nós vimos, ou então eu tenho uma das cláusulas aí. O que pode acontecer? Passa. Em virtude da inobservância de requisitos atinentes. A impugnação se materializa mediante a ação de impugnação. Passa. Como é que funciona? Quero impugnar alguém. Dia 15 é o registro de candidatura. Vamos lá, trabalhar com datas. E vocês vão sentir o drama. Dia 15 é o registro de candidatura. A partir do registro, quem aqui já foi alguma vez no cartório eleitoral, sabe que é colocado lá na parede lá o nome dos candidatos a candidato. Dos pretensos candidatos, as pessoas que pediram o registro de candidatura. Então está lá, partido A, partido B, partido C, partido D. Então você tem lá na parede fixado e também tem no site. Quem não vai? Em São Paulo você não vai atrás do cartório. Mas tem no site quem são os pretensos candidatos, quem pediu o registro de candidatura. Seja da maneira depois de 48 horas individual, seja na maneira tradicional e correta, que é até dia 15. A partir desse registro de candidatura, gente, eu abro um prazo para fazer a impugnação, que é um prazo de 5 dias.
Geralmente eu vou na última hora do último dia fazer impugnação. Lógico, né? Se alguém, os advogados, que o senhor mesmo, que é lá do litoral, está entrando lá no direito eleitoral. Qual é o momento que você vai fazer a impugnação? Você tem que trabalhar pensando, eu quero dar o mínimo de tempo para o meu adversário fazer a defesa. Então você entra na última hora do último dia para entrar com a petição. A partir desse momento, e quem que pode entrar com a ação de impugnação? Qualquer candidato, partido político, coligação ou Ministério Público. No caso, partido individual ou coligação, todo mundo. Ministério Público fiscal da lei, claro que pode entrar com pedido de impugnação, não poderia ser diferente, e também o candidato. Aqui tem uma sacada que já me deu grandes alegrias na minha vida. Eu vou contar aqui uma sacada que aqui no estado de São Paulo, pelo menos me deu grandes alegrias e grandes satisfações. Agora está manjado, agora todo mundo sabe e tal. O que eu percebi aqui na lei? Está falando candidato, isso aqui é cópia do artigo, tá? Não é da minha cabeça. Então, o que eu faço, Renato, na minha mente maligna? Eu nunca coloco o prefeito, senhores e senhoras, para impugnar o outro prefeito. Por quê? Porque a população vai falar. Antes de ser advogado, eu fui assessor na Câmara dos Deputados. Fui assessor parlamentar, assessor jurídico. Fazia projeto de lei, mas eu convivia. Então eu faço ideia um pouquinho do que o político pensa. Então, faço um pouquinho de ideia do que o povo pensa também. Então ele vai falar, eu vou impugnar o meu adversário. O povo vai achar que eu estou querendo ganhar na justiça, que eu quero ganhar no tapetão, que coisa feia. Isso vai me dar problema. Então, que os juízes eleitorais não me ouçam quando vierem aqui dar aula, vocês não contem essa história para eles. Eu não falei isso no dia que o presidente do tribunal estava aqui, né? Quem veio aqui na abertura, evidente que eu não ia falar isso assim, abertamente. Mas o que acontece? Brincadeiras à parte. A legislação, ela fala candidato. Então, eu jamais vou colocar o candidato majoritário impugnando o outro candidato. Porque isso pode pegar mal. O candidato majoritário ele tem que ir em todo lugar. Ele abraça criancinhas, ele vai em evento da igreja tal, da quermesse de não sei quem, no candomblé, onde for interessante que tiver voto, ele vai. Ele é candidato a cargo majoritário. Então ele não vai se dispor com parte do eleitorado que vai achar que ele está usando a justiça eleitoral para se beneficiar. Quem que geralmente pode entrar com uma ação? Eu sempre tenho um candidato mais afoito, mais radical em toda a coligação. Um candidato a vereador perfeitamente pode ser o autor de uma impugnação, registro de candidatura. Estou falando de candidato. A rigor, então, você pensando em eleições gerais, um candidato a deputado estadual, em qualquer estado do país, ele pode impugnar um registro de candidatura da presidência da República. Por quê? Ele é candidato. E não candidato a cargo equivalente. Então, o que eu já vi várias vezes? O candidato a prefeito chega lá, o senhor impugnou o candidato, a imprensa chega e tal. Eu falei, eu não. Você é um vereador lá da minha chapa, que é mais afoito. Eu vou trabalhar na minha campanha, vou conseguir os meus votos. Eu vim aqui disputar e propor propostas para a população. Eu quero debater ideias. Eu vim aqui para trabalhar pelo meu município, debatendo ideias, como podemos melhorar o município, trabalhar pela cidade, e não ficar disputando, cada um tem seu espaço e o eleitor que vai decidir. Na verdade, toda a ideia de impugnação foi dele, mais um vereador lá, que vai se beneficiar. E esse vereador sobe no palanque, eu impugnei mesmo, se é ficha suja nesse momento, antes de entrar na política, imagine quando entrar e começar a ter acesso ao poder público, ao dinheiro público. Então você faz a campanha de duas pessoas com a mesma ação. Eu já vi prefeito ganhar a impugnação e perder a eleição por isso. E uma vez um prefeito procurou. Falei, prefeito, por que o senhor fez? O prefeito era advogado. Eu não ia criticar o trabalho de um colega.
Mas ele mesmo era advogado, então ele que preparou a ação e tudo mais. Eu falei, prefeito, o senhor devia ter verificado isso. O senhor perdeu a eleição, uma bobagem. Então, essa questão é muito importante, gente. Pode passar. Parece que não, né? Sutileza da lei. Sutileza que faz toda a diferença. E é na sutileza que a gente muda, entendeu? E eu não vou entrar aqui na aula de abuso de poder econômico e compra de votos, até porque vai ser objeto de uma aula conjunta minha com o professor Camilo, mas eu vou dar só um pequeno exemplo de uma situação que eu vivi na prática. Tinha um sujeito lá que era candidato a prefeito que ele praticava a situação, ele ia lá e dava jogo de camisa para o pessoal jogar bola. Muito comum isso no interior, dar jogo de camisa, bola, aquela coisa toda, e tira foto com o candidato e não sei o quê. Daí entraram com uma ação de investigação judicial por abuso de poder econômico, dizendo que o prefeito queria, ele estava patrocinando times de futebol em nome de seu voto. E eu fui para a audiência lá no interior, contrataram um advogado. Era o grande escritório de São Paulo, mas mandaram uma diligência lá, foi um advogado local fazer a situação lá, a audiência. Chegou na audiência, as testemunhas eram os próprios meninos, né, os jovens também, maiores de 18, que haviam recebido conjunto de camisas, bolas, etc., do candidato. E o juiz foi logo de cara perguntando, né, instruído pelo Ministério Público, a testemunha, Zé, o senhor recebeu do prefeito jogo de camisa, bola, antes da eleição? Sim. Daí eu falei, e agora? Daí eu perguntei assim para o sujeito, da defesa quer fazer alguma pergunta? Abriu para mim. Falei, eu gostaria de saber da testemunha se o prefeito faz sempre isso. Se ele reiteradamente atuava, se nos anos anteriores ele foi lá também dar bola para a moçada. Daí o menino querendo prejudicar, né? Falou, claro, todo ano ele vai lá, ele dá bola, ele faz festa, não sei o quê, e dá bola para todo mundo, e camiseta, e camisa reserva, e tudo mais. Mais alguma pergunta, excelência? Não. Daí, a testemunha saiu. O senhor quer acrescentar alguma coisa, Renato? Falei, sim. Excelência, está mais do que comprovado que o meu cliente, até pelas palavras textuais da testemunha, que o meu cliente ele é um fanático por futebol, uma pessoa muito afeta ao futebol, que todo ano pratica, independente das eleições. Eu não posso dizer que em 1982 ele dava jogo de camisa, ele pretendia ser prefeito em 2016. Então todo ano ele ia lá dando jogo de camisa, é uma prática que ele fazia todos os anos, e portanto, eu ranquei alguma coisa aqui. E eu vou cair daqui a pouco esse fio. E, portanto, não há do que se falar em compra de voto. E deu tudo certo. Então, assim, não adianta vir no tribunal, daí o cara fez um show aqui no tribunal, sustentação oral, eu quase chorei lá ouvindo a outra parte falando do Ministério Público, etc., mas estava a prova comprovada nos autos de testemunha lá da primeira instância, dizendo que o prefeito dava jogo de camisa todo ano. Então, olha a sutileza, é uma pergunta até pode parecer inocente na primeira instância. Isso é importante para vocês que vão atuar no direito eleitoral. E para juízes também, para entender, para pegar lá. Por que eu falo isso dos juízes? Porque a justiça eleitoral, como bem salientado, vai ser colocado aqui, a justiça eleitoral é a justiça que não tem... tem os servidores, analistas, técnicos, que são de carreira da própria justiça eleitoral, mas os membros, os julgadores, os juízes, eles são juízes que, aspas, são emprestados. A própria doutrina chama de emprestado. O sujeito é juiz federal, uma vaga do tribunal, o juiz federal vem. 2 juristas, que são 2 advogados, compõem o tribunal por 2 anos, podendo ser reconduzido por 2 anos. E juízes e desembargadores do próprio Tribunal de Justiça ocupam o resto das vagas. Então, o presidente do tribunal hoje é um desembargador de carreira, uma pessoa extremamente competente, veio aqui até vocês, muito probo nas suas condutas. Ele foi corregedor, agora presidente. Depois desses 2 anos, ele volta para o tribunal como desembargador. Então, não é uma pessoa que tem uma carreira na justiça eleitoral.
É claro que no tribunal, na segunda instância, existe um estudo muito maior, as pessoas já vêm há mais tempo se preparando. Na primeira instância, claro que não é uma generalização, muito longe disso, pode ser que um juiz da comarca lá do interior, como ele é um juiz que ele tem as funções dele, é juiz talvez da vara da infância, e naquele período transitório ele assume também o cargo de juiz eleitoral, a função de juiz eleitoral, melhor dizendo, pode ser que naquele momento ele tenha alguma dúvida, porque é uma coisa transitória e acabou. Se você analisar quem são os grandes autores do direito eleitoral, são advogados. Os advogados ficam, independente de 2 anos. O cara fica, não, advogado eleitoral daqui 2 anos, depois eu vou para direito de trabalho. Faz muito sentido, você acaba gostando. Sabe? Direito eleitoral é um vício, é uma doença. Então você acaba gostando desse negócio. E daí o que acontece? Uma vez eu fui até uma cidade do interior, eu perguntei. Eu vi que o rito lá estava meio demorado, a coisa... Falei, está aplicando processo civil, mas o rito do artigo 22 da lei complementar. Daí eu falei, excelência, por favor, qual é o rito que está sendo aplicado aqui no processo? E ele fala, é o rito da comarca. É o rito lá, o Código de Processo Penal, ou Código de Processo Civil, ou Código Eleitoral, ou Lei Eleitoral do município tal. Porque acontece, infelizmente ainda pode ser que aconteça alguma situação assim. É claro que não, a maior parte dos juízes eleitorais hoje está tendo uma preparação, o TRE, próprio TRE dá cursos, da Escola Judiciária Eleitoral. Eu acho que com o passar do tempo isso vai ocorrer cada vez menos. Mas ainda é uma possibilidade. Tá? Chega numa situação dessa, é muito importante na primeira instância você ter essa sacada. Bom, inicia-se com o protocolo da petição inicial na Justiça Eleitoral em 5 dias, da publicação do edital. Então, tenho lá na mesa, lá na parede, está publicado o nome dos caras. Vou impugnar um deles, 5 dias a partir da publicação do edital. A petição deve seguir os padrões do artigo 319 do CPC, já do novo, tá? Como não há condenação de sucumbência nos feitos eleitorais, desnecessário se falar em valor da causa. Justiça Eleitoral não tem feito de sucumbência, você não vai ganhar com isso, então você não tem que colocar valor da causa, tem que recolher custas, nada disso, tem guia, nada disso. Próximo, diferença para quem está atuando em outras áreas. Ajuizada a ação de impugnação registro de candidatura, eu coloquei ali de uma maneira abreviada. Antes do impugnado ser citado, deve-se aguardar o esgotamento do prazo de 5 dias para a publicação do edital, pois, tratando-se de prazo comum, outros legitimados podem comparecer e impugnar o pedido de registro. Então, quer dizer, você pode impugnar, de repente o Ministério Público também impugna, daí de repente a outra coligação. Qual que é a importância de ter várias impugnações na mesma candidatura? Porque quando você impugna, você é titular daquele processo também. Se a outra parte deixa de recorrer, você pode recorrer. Então, fica na sua mão. Vou deixar para o outro, deixar para o Ministério Público, deixa de estar na sua mão. Então, essa é a vantagem. Tá? Vou passando. Após a citação do candidato, o partido político com coligação apresenta-se em 7 dias a contestação. Aí é a hora que eu morro. Eu consegui o recorde de um pouco mais de 50 horas acordado em 2012. Por quê? A pessoa não procura no primeiro do 7º dia. Ou ele fica atrás. Para quem está advogando, o que acontece? O sujeito vai procurar no 6º dia. À noite. Olha, eu estou impugnado. E daí eu vou contar um segredinho de um sujeito que faz... Aqui em São Paulo tem um sujeito que ele é muito famoso, eu não vou falar onde, para não fazer uma propaganda merchan do sujeito aqui, né? Mas ele faz aquelas impressões de trabalhos de conclusão de curso, em capa dura, em dourado, aquela coisa bonita, né? TCC, mestrado, doutorado, etc. Daí eu cheguei no sujeito desse para fazer do meu mestrado, fazer a impressão. E eu perguntei, quanto é? Ele falou, depende da sua pressa. Falou, se o senhor quiser tirar na semana que vem, é R$50. Se
Se o senhor quiser tirar amanhã, são R$ 150. Se o senhor quiser tirar hoje, no final da tarde, são R$ 500. Se o senhor quiser tirar em meia hora, são, nem sei, que vai dar pressa, entendeu? Agora, evidente, no caso dele, como ele tem uma prensa, lá ele para outros serviços e faz, e o serviço sai bom mesmo assim, entendeu? Ele depende da pressa. Como no direito, nós que somos, eu odeio essa palavra, né, operadores do direito, pessoas que trabalham com o direito, vocês que estudam direito eleitoral agora, e que vão estar envolvidos, seja em campanha, seja na própria advocacia, seja estudantes que vão ser estagiários em escritórios de advocacia, o que acontece? Você jamais vai poder dar um preço justo e uma peça perfeita com pouco tempo assim. Então, vai fazer um registro de candidatura, uma contestação que não vai ser a contestação melhor e mais esperada da vida por causa desse prazo. E esse é o prazo mais longo que nós temos na Justiça Eleitoral, 7 dias. Recurso extraordinário, recurso especial, 3 dias. Propaganda, 24 horas. Estou querendo desincentivar alguns aqui. Por quê? 24 horas. Então, você está fazendo propaganda, pegar a cidade de São Paulo, que tem propaganda no rádio e na TV. Foi programa na TV agora à noite. A partir do momento da exibição, conta-se 24 horas. Tem programa na TV amanhã de manhã, e tem programa depois, no meio-dia, né? E depois uma outra noite. Cada dessa é 24 horas que está rodando. Fora isso, tem programa no rádio também, 2 vezes ao dia, e tem as inserções no meio da programação. Que agora a legislação aumentou o número de inserções. Sempre 24 horas após a exibição. Você fica louco. São 24 horas, gente. Para você pegar o vídeo, degravar o vídeo, quer dizer, digitar lá o que o vídeo está falando, você não vai mandar o vídeo para o juiz. Você manda, mas você tem que falar o que está falando. Minuto tal falou isso. Justificar no direito, olha, a doutrina fala isso, a jurisprudência fala isso, está errado por isso, isso. Protocolar e esperar que dê certo. Contestar também 24 horas. Fica doido. Mas eu quero fazer porque eu amo o candidato. Esse negócio de advogado eleitoral por amor ao candidato dá problema. 7 dias. Não havendo contestação, pode ocorrer o julgamento antecipado da lide. Então, eu tenho contestação de 7 dias, eu tenho que cumprir isso. Senão, o juiz já julga mesmo sem a contestação. Pode passar. Outros prazos. Instrução em 4 dias. Pode ser que você coloque testemunhas. Não é tão comum colocar testemunhas. Diligência e produção de novas provas, 5 dias. Alegações finais e depois conclusão ao juiz em 1 dia. Tá? Gente, se eu pensar em toda essa data, já é setembro. Está quase na eleição. Passa, por favor. Recurso. Bom, perdi ou ganhei. O que a outra parte vai fazer? Recorrer, evidente. Duplo grau de jurisdição. Se for o caso, contra razões do recorrido e do MP, prazo comum 3 dias. Você recorre por 3 dias, e daí quem foi recorrido, 3 dias. Você conta 6 dias. Os autos são encaminhados fisicamente. O protocolo não é digital ainda. Então, sai lá, vamos pegar lá da ponta, lá de Presidente Prudente, lá de Orindiúva, Paulo de Faria, estou falando dos extremos do estado. Lá em Cardoso, Castilho, e vem para São Paulo. Então, fisicamente, eu tenho 1 dia de viagem só para vir o processo. Daí chegou o processo no TRE. O presidente vai designar um relator, por sorteio. Esse relator vai receber o processo, vai proceder o relatório, o voto dele, e vai encaminhar para o plenário. Vai entrar na pauta do plenário, vai ser feita a possibilidade das partes fazerem as devidas sustentações orais. Então vai uma parte, vai a outra, você coloca a toga, fica lá bonitinho, vai na frente, lá, aquela coisa toda. Toda hora, pessoal, aqui o Tribunal Eleitoral é aqui do lado, imagino que todo mundo já foi a pelo menos uma sessão.
Então, quem não foi, fica o convite. Você vai lá, fala. O Ministério Público fala em seguida. E depois o juiz lê o seu voto, o membro. E aí ele falou, juiz, eu chamo de desembargador na segunda instância eleitoral? Outra peculiaridade, não, é juiz. Talvez porque ele é desembargador no TJ, você chama de desembargador também, até por uma questão de usos e costumes. Mas o nome correto da pessoa que está na corte no segundo grau é juiz eleitoral também. Tá? Mesmo estando no segundo grau. Eu me lembro que tem um grande amigo meu que editou um livro de direito eleitoral, e a editora mudou, colocou desembargador eleitoral no livro dele. Sabe, a editora sempre sabe mais que o próprio autor, entendeu? E daí no livro dele veio desembargador eleitoral, desembargador eleitoral, desembargador... Então o livro dele vem com uma errata, assim, olha, eu sei, eu sou o autor, eu sei que o nome não é esse, etc, etc, mas a editora, contrariamente à minha... Porque eles mandaram a edição, nós fizemos a leitura do português, mudamos algumas coisas e tal. Ele passou o olho e não percebeu isso. Ele viu o problema de português ali, gramática, alguma coisa que tivesse passado desapercebido até então. Mas o nome correto é juiz eleitoral, tá bom? Isso tem pouca gente que sabe. O que acontece nessa situação, então? Vai para o plenário, você sustenta, fala, o Ministério Público fala, o relator lê e é julgado. Daí abre-se o prazo de mais 3 dias para eventual recurso especial. Isso vai para Brasília, TSE. Alguém vai ter julgado no TSE o processo antes do dia das eleições? Com 45 dias? Lembra que eu comecei a aula falando disso, do drama? O TSE é impossível. Mais de 600 municípios no estado de São Paulo. TRE é possível. O TRE vai trabalhar para isso. Mas qual que é meu medo? Que seja possível na última semana antes das eleições. Então você fez toda uma campanha com o registro definido, com um processo de impugnação, tendo que explicar em cada boteco da cidade que vota em mim sim, porque eu vou virar o jogo e vou ser candidato e vou ser prefeito. Que daí eu já conheço um monte de gente que fala, doutor, eu vou impugnar assim o meu adversário, que vai que a gente consegue na primeira instância, até ele virar eu pago 60 bêbados para falar em todos os botecos da cidade que não adianta votar no Zé, porque o Zé está inelegível. E como é que você inverte em 2, 3 dias depois? Então é uma dificuldade, é uma situação que eu tenho grande preocupação. Grande preocupação. Pode ser que dê certo. Então, volto a repetir. Primeira eleição municipal é sempre um balão de ensaio. É sempre uma experiência. Pode sair uma deusa grega ou pode ser o Frankenstein, entendeu? Do balão de experiência. E aí nós temos também a questão do poder econômico nessas eleições, que são muito importantes, que tem a proibição de doação de pessoa jurídica. Então, uma outra situação, isso é matéria de outra aula, nós vamos tratar, eu e o professor Camilo, mas é uma matéria muito importante para os senhores. Pode passar. Que daí prestação de contas, caixa 2. Olha lá, parecer do Ministério Público, depois da segunda instância, 2 dias, com ou sem parecer, os autos vão para o relator, que em 3 dias submeterá ao plenário. Nessa sessão, após sustentação oral dos advogados e manifestação do MP, o relator vota primeiro, seguido dos demais juízes. Passa. A sentença possui caráter meramente declaratório, porque é uma ação declaratória. Então eu estou reconhecendo a inelegibilidade do sujeito, ou não reconhecendo, dizendo que é improcedente o pedido de inelegibilidade daquele candidato específico. Os efeitos atinentes à negativa e cancelamento do registro e invalidação do diploma só se dão com o trânsito em julgado da sentença. Então, eu posso continuar candidato mesmo assim? Posso. Só termina no trânsito em julgado, mas é por minha conta e risco. Então, o que acontece muitas vezes? Já aconteceu, vocês já viram, vocês já observaram isso. O sujeito foi para as eleições sem o trânsito em julgado, aparece lá 0 votos. Se o registro dele for deferido posteriormente, aconteceu isso até com o atual deputado federal Paulo Maluf, né? Ele recebeu a votação, 0. Ele venceu no TSE a ação de impugnação de candidatura dele posteriormente às eleições, daí foi computado
os votos do então candidato Paulo Maluf. Daí ele se tornou, daí ele foi empossado, teve tudo mais, está no exercício regular do mandato hoje. Mas até então, não houve o cômputo no primeiro momento. Ficou lá 0, pendente de decisão judicial revertendo isso. Que ele tinha sido condenado em São Paulo, reverteu no TSE. Vamos? Prazo de 3 dias para impetrar recurso, eu falei. Depois subirá ao TSE conforme aduz o artigo 12 da Lei Eleitoral. Olha lá. Havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, a partir da data em que for protocolizada a petição, passará a correr o prazo de 3 dias para apresentação de contrarrazões, notificado pelo telegrama ou recorrido. Parágrafo único. Apresentadas as contrarrazões, serão os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, sobe sem o juízo de admissibilidade. Outras ações precisam do juízo para ver se ele vai subir ou não. Mas, nesse caso, sobe automático, tá? Pode passar, por favor. Desistência da ação. Espertinho que entra com a ação só para encher o saco do adversário. Ai, acontece isso? Está no Brasil, acontece de tudo. Pode haver a desistência da ação visando a extinção do processo, que apenas poderá ser apresentada até a sentença. Até a sentença eu posso desistir. Depois da sentença, o que acontece? Faz-se necessária a sua concordância. O próprio sujeito que sofre a ação, que está sendo impugnado, ele tem que concordar. Senão ele fala, não, eu quero levar até o fim, eu quero provar que eu sou inocente. Daí ele vai, ele tem que concordar. É um direito dele. Pode passar. No entanto, pode o Ministério Público assumir o polo ativo na relação processual, mesmo que impugnado concorde com a desistência, diante da relevância do interesse público que se apresenta. O que pode acontecer aí, gente? Só ver a hora. O que pode acontecer? Só estou terminando, desculpe. Acontece que, às vezes, o candidato impugnado ele faz um acordão. Para evitar que ele compre o autor da ação, ou que ele ameace, ele fala, leva isso para frente que você vai ter uma surpresa desagradável. Quem sabe não acontece um acidente com você, alguém da sua família vai passar mal. Então o sujeito ele pode se sentir de alguma forma constrangido a deixar a ação. Por isso que o Ministério Público assume. Se for relevante, o próprio Ministério Público, mesmo que você desista, o Ministério Público assume a ação. Não sendo o polo ativo assumido pelo MP, o MP fala, isso é improcedente mesmo. Impõe-se a extinção do feito, o que não impede que o juiz tire proveito dos dados e provas contidos nos autos para declarar de ofício a inelegibilidade. O que é declaração de ofício? Você sabe que nos outros ramos do direito civil, direito penal, direito administrativo, o juiz nunca decide de ofício. O juiz ele recebe. Mas em caso de direito eleitoral, somente se tratando de inelegibilidade, o magistrado ele pode decidir de ofício, porque tem interesse público envolvido. Se o sujeito está inelegível ou não. Então, como tem interesse público, o juiz pode atuar sem a devida provocação das partes. Ok? Pode passar? Acabou. Tenho tempo ainda para perguntas? Pelo menos umas 2 ou não? Ou à vontade? Então, vou ficar até às 5 aqui, não tem problema. Antes que o pessoal vá embora. Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu tenho algumas videoaulas, se ficou alguma dúvida em relação a isso também, num site que tem o meu nome no YouTube. Canal do YouTube que fala, né? Então tem algumas videoaulas lá, algumas coisas colocadas. Daí você pode tirar algumas dúvidas ou até escrever. Eu estarei com os senhores em outros momentos. Então, tem mais aulas minhas no curso. Tem a programação aí. Então, também tiro dúvidas, eventualmente, se precisar de alguma coisa. Agradeço a paciência até agora. Eu estou meio rouco já, com a garganta bem seca. E vocês aguentaram essa loucura toda que é essa aula. E é muito assunto para falar. Recebo as perguntas. Agora, fica à vontade. Sobre material. Material, eu creio que a escola vai disponibilizar, certo? Disponibilizar depois no site, no fim do curso. Isso, no fim do curso a escola vai disponibilizar. Se alguém quiser também mandar por e-mail, eu mando. Tem amor ao slide, não tem problema não, tá bom?
Meu nome é Renato Ribeiro de Almeida. É só colocar lá que... Pergunta, primeira pergunta. Faz aqui no microfone? Faz o microfone. Olá, bom dia. Oi, alô, tá? Bom dia a todos, meu nome é Marta Segureninga. O senhor mostrou um slide aí onde falava quem pode pedir a impugnação. Certo? Uhum. E aí tem o candidato, tal, e vírgula, e o dos últimos é o Ministério Público. Uhum. Ocorre que, para o Ministério Público agir, necessário se faz ter uma iniciativa de uma determinada pessoa. Não necessariamente. Ele pode ele mesmo verificar, olhar lá na tabela, por exemplo, do Tribunal de Contas. Mas qualquer pessoa, independentemente de ser candidato, pode levar a chamar notícia a de atenção inelegibilidade do chamada. Ministério Público, Sim. certo? Pode ir lá cobrar. Era só isso que eu queria. Isso se chama notícia de inelegibilidade. Eu sei Ok. que o sujeito está inelegível. Eu vou até o Ministério Público, ou por escrito, ou pessoalmente, e falo, olha, Ministério Público, lembre-se que o fulano ali está inelegível, hein? Entre que é devida impugnação. Só que daí o Ministério Público pode acatar ou não. É uma faculdade do próprio Ministério Público. Agora, como candidato, ou como coligação, ou como partido, o próprio partido pode ser autor, que é onde é mais conveniente. Pode ser que o Ministério Público passe desapercebido, alguma situação mais controversa, alguma coisa assim. Eu vou deixar esse microfone para perguntas. Eu vou pedir que faça, de preferência, 3 ou 4 perguntas, para eu responder em bloco, senão fica muito tarde, a gente parando toda hora. Quem quer perguntar? Desse lado, a senhora, aqui. Eu vou falar sobre isso. Quem mais? Aqui. Só peço que vocês falem um nome também, para eu poder responder nominalmente, tá? Ali e depois o senhor. Daí a gente acaba. Então, vamos fazer, ela está mais perto aqui, eu respondo de uma vez. Opa, sempre caio. Oi, Lisandra. Lisandra. A minha dúvida é quanto à descompatibilização, se é renúncia ou só afastamento. Uhum. Desincompatibilização, se é renúncia ou afastamento. Licenciamento. Já respondo. Por favor. Meu nome é Ângela. Eu gostaria de saber se, para todas as condenações que você falou, civis, criminais, são só transitados de julgado, né? Não uma suspeita. Segundo grau, ou simplesmente uma condenação de segundo grau já dá inelegibilidade. Ok. Porque o caso do Maluf não houve um trânsito de julgado para que Não, no caso do Maluf não houve a colocação direta de ato doloso de propriedade administrativa. Então a defesa entendeu que foi não escrito doloso e imagina-se que é culposo. E foi isso que o TSE, uma decisão apertada, por diferença de um voto, decidiu. Pode ser que a própria configuração do TSE atual não definisse o registro de candidatura dele. Depende da composição do tribunal, o entendimento do tribunal naquele momento. Vou responder. Dela foi mais rápida, então eu já respondi na hora. Meu nome é Gabriela. Você falou que a gente consegue ver no site quem pediu os registros de candidaturas. O site do TSE chama DivulgaCand. E isso, a gente consegue ver também quem pediu legenda para o partido? Não, que daí é convenção, é decisão intrapartidária. Mas os partidos não são obrigados a divulgar em momento nenhum. Então. Ainda não, só depois da convenção. E daí quem são os registrados de candidatura. Só os registrados. Então o partido, depende do partido. Tem partidos que explicitam mais essa questão da democracia intrapartidária, tem partidos que são mais fechados. Daí depende do próprio partido, do que o partido dispõe em seu estatuto. Obrigada. Bom, mais uma pergunta de alguém? Senhor. Só o microfone lá para ele. A minha pergunta é o seguinte, sobre o conselheiro do Tribunal de Contas, eles estão concursados? Tá. Vamos começar a responder pela pergunta da Lisandra. Lisandra,
A lei impõe algumas situações que seja feita a renúncia, como é o caso de governador, que eu expus aqui para vocês. O governador, lembra, o governador Alckmin renunciou ao mandato, entrou o governador Cláudio Lembo, para que ele concorresse à presidência da República. Então, é imposto pela legislação eleitoral quando você vai para cargo diverso do que você ocupa. Senão, na eleição, você pode continuar no exercício do mandato. Então, vamos colocar assim, se o presidente, vou pegar, pode ser a questão, o presidente Temer, desde que confirmado o impeachment, resolve ser candidato a vereador em São Paulo. É uma situação possível, embora dificilmente ocorra, tudo é possível. Ele teria que renunciar à presidência da República para ser candidato a vereador em São Paulo. Ah, mas presidente, são cargos diferentes. Os cargos distintos, eu tenho que renunciar. Cargos, aí no cargo majoritário. Se for um cargo proporcional, ele continua o exercício do cargo e sai candidato. O Aécio continuou senador, não deixou de ser senador, teve mandato ainda de 4 anos, e continuou no exercício, candidato à presidência da República, né? Então, existe aí licenciamento, tem umas regras internas que o Senado, a Câmara também colocam, que você não pode fazer, etc. Mas é possível isso. É o candidato a vereador mesmo, ser candidato novamente, etc. Agora, em caso de servidor público, muitas vezes a questão, não sei se é o caso, a sua dúvida, é em questão de servidor público. O servidor comissionado ele tem que ser exonerado. Então, está fora, não é licenciamento. Dirigente da OAB tem que se afastar. Eu não sei te explicar exatamente. A lei da ficha limpa, não sei, nunca imaginei essa situação. Vou pesquisar para você. Por que acontece? Hoje, a legislação eleitoral ela é tão doida, a ficha limpa, que se eu for expulso da OAB, eu estou inelegível. Entendeu? O cara é médico, ele é expulso do Conselho Regional de Medicina, ele está inelegível. Então, você dá órgão totalmente alheio à Justiça Eleitoral, alheio ao Poder Judiciário, alheio até ao Tribunal de Contas, o poder de acabar com a carreira política e cercear a liberdade, os direitos políticos de alguém. Então, no caso da OAB, eu tenho que pesquisar. Eu não sei qual é a definição. Agora, em relação a autarquias, se o sujeito é concursado, ele se afasta. Então, o que é muito comum? O professor municipal ou estadual sai candidato. Ele se afasta por 3 meses e retorna ao mandato. Retorna ao serviço público, independente de ter sido eleito ou não. Porque ele não pode utilizar o serviço público para o qual ele foi concursado em benefício da própria campanha, em benefício eleitoral de si mesmo. Então, ele se afasta até para poder ter tempo, para poder fazer a campanha, etc. Quando o sujeito não é concursado, é comissionado, tem que ser feita a exoneração. Pode ser que ele volte depois, eu me exonerei e depois fui novamente nomeado. Pode ser que isso ocorra. Mas durante o período, e daí é uma coisa que dá muito problema de abuso de poder econômico, abuso de poder político, é o sujeito que é servidor da Câmara, em momento de expediente, ele está levando bandeira na cidade, aí fazendo campanha, distribuindo santinho, andando com o candidato. Ele não pode. Isso dá um problema tanto para a pessoa quanto para o candidato. Pode dar cassação, inclusive. E há situações comprovadas de cassação por isso. Porque eu estou utilizando um funcionário público que está a serviço da municipalidade para fazer campanha. Então, e depois do expediente? Eu posso? Pode, daí é livre, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas enquanto você está no período de expediente, você não pode fazer atos de campanha. Isso é muito importante lembrar. Tá? Não sei, se tiver mais alguma dúvida, também eu respondo. No seu caso, era a pergunta sobre o Tribunal de Contas. Conselheiro de Contas, como é que se dá a nomeação de Conselheiro de Contas? É alguém com notório saber jurídico colocado, ele é indicado e aprovado pela Câmara depois ou pela Assembleia Legislativa. Então, é muito comum que ex-parlamentares se tornem conselheiros de contas, etc. O salário é o mesmo salário do desembargador, tem as garantias do Poder Judiciário, entendeu? É um cargo vitalício, só que
a indicação não é feita por concurso, é feita por indicação mesmo e definido a partir de critérios, talvez até políticos. A sua pergunta, você levantou a mão ali no fundo. Associação. Tem que verificar também. Vocês me mandam por e-mail que as questões não atinentes ao poder público tem que pensar, de verdade. Tem situações e situações. Eu deixo depois o e-mail aqui com vocês depois. Tá bom? Você está perguntando alguma coisa ou só o braço coçando? Mais uma. Ah, isso é importante. O seu drama, você vai advogar na Justiça Eleitoral? Aí, ó. O seu drama, os prazos são contados em dias corridos. Sábado, domingo, não existe esse negócio de sábado. Trabalho... E quando eu vou escolher estagiário, né, eu falo, você tem amor aos seus sábados? Não, eu surfo. Tchau. Não dá. O advogado também, o domingo... Domingo é um dia importante para você, você vai ficar no escritório. Depois vai pescar, depois que o candidato já tiver no exercício do mandato, você faz o que você quiser da sua vida. Mas o domingo é um dia importante para você? Então, tchau, não dá. Por quê? Porque, de fato, não tem vida, nem o candidato, nem qualquer pessoa envolvida da campanha, inclusive o advogado e o marqueteiro. O advogado tem o problema que os prazos contam no domingo. Então, você vai encontrar sujeitos de terno no TRE toda hora, fazendo protocolo de coisa, ir conversar com alguém lá, inclusive aos sábados e domingos. Funciona, sala da OAB funciona, tudo funciona, normal. Em época de eleição. Em época de eleição, funciona tudo. É uma coisa punk, vamos dizer assim, desculpa o linguajar. É complicado. Não, o sujeito, o acesso é livre lá no TRE, é um órgão público, desde que você entre no TRE e apresente a devida identificação, um documento, etc., para fazer um cadastro lá. Você está entrando, até por questões de segurança, é um órgão público, não precisa comprovar, estou indo usar o computador da sala da OAB. Imagina-se que um advogado domingo indo usar o computador na sala da OAB, não vai lá procurar pornografia, né? Vai procurar alguma coisa que seja ligada ao direito eleitoral. Senão não ia dentro do tribunal fazer isso. Dirigentes de organizações sociais. Porque daí tem diferença. Tem organização que tem OCIP, tem organização que não. Daí tem organização que trabalha no âmbito municipal ou no federal. Então tem que pensar exatamente em relação de qual é o tipo de organização e qual é o prazo. Que tem algumas que são necessárias, de fato, a desincompatibilização e outras não. E isso ainda é controverso. Isso ainda é bastante controverso. A gente que acha que sim, acha que não, tem que parar e pensar um pouquinho. É que eu tenho que daqui a pouco o nosso colega aqui já está. O salão tem que ser devolvido que hora? Oh, meu Deus, então vamos entregar o salão. Só a última, tá? Vou tentar responder de um jeito que é um lado meio romântico, meu. Quando eu era adolescente, até criança, eu sempre fui fanático em política, então eu vivia, acho que eu comecei a política muito criança, né? Distribuindo santinho, escondendo na meia. Eu achava interessante isso. E desde criança. E a eleição, eu sempre ouvia aquela expressão, a festa da democracia é uma festa, lá. Hoje está cada vez menos festa, você não pode nada. Os brindes perderam, então aquelas camisetas que eu tenho guardado até hoje não são mais utilizadas, a despeito que as campanhas continuam cada vez mais caras. Então, e a legislação é cada vez mais restritiva, pode-se cada vez menos. Quando vocês ouvirem sobre propaganda, vocês vão ouvir que agora é 50 centímetros, voltou o lambe-lambe. Então eu não posso mais colocar não pode mais ter muro. Ah, mas o muro era feio. Ah, mas e um banner de
plástico. Não pode usar plástico. A legislação fala que tem que ser papel. Então, o papel chove, você coloca lá o lambe-lambe, aquele negócio que cola no muro pequenininho. Não pode ser 2. Então, hoje em dia está cada vez mais restrito. Então, é mais difícil você conhecer quem são os candidatos. A festa da democracia está cada vez mais parecendo aquele chá de senhoras à tarde. Não é mais uma festa com que as pessoas imaginavam que seria. Então, eu não sei até que ponto isso é bom e isso faz com que as pessoas... Eu acho que isso leva o interesse de quem já está no poder, muitas vezes, a se reeleger. Porque uma eleição mais curta, com muito mais restrição, o sujeito que nunca foi candidato e que quer se mostrar para toda a comunidade, ele vai ter uma dificuldade gigantesca. E as igrejas. Aí a gente até entra que tem hoje uma possibilidade do abuso de poder religioso ou a compra de voto religioso. Isso é um artigo, é uma coisa que eu estou defendendo pessoalmente no texto e eu espero esse ano ter algumas ações nesse sentido, até para poder ver como é que o TSE vai se posicionar. Mas eu já falei com alguns ministros sobre isso, que é o abuso de poder religioso ou a compra de voto religiosa. Que é, eu estou numa igreja da religião qualquer, o líder espiritual dessa igreja, que pode ser pastor, ou apóstolo, padre, rabino, não interessa a nomenclatura utilizada. O sujeito fala, vota nesse porque esse é de Deus, não vota nesse porque você vai para o capeta, esse cara é do mal, você vai para o inferno se você votar nesse. Bom, se é um líder religioso da minha religião, ele tem sobre mim um poder muito grande de convencimento. Eu tenho essa pessoa até talvez até como uma divindade, uma pessoa que se comunica diretamente com Deus. Então a forma dele constrangendo o meu direito de voto e de opinião e a minha liberdade de escolha do candidato pode sim configurar, pelo menos no meu entendimento, não há ações assim, só que hoje em dia, cada congresso que eu vou, as pessoas vão falando sobre isso. Eu, quando dou palestras, eu falo sobre isso também. O meu modo de ver, aí pode haver, sim, uma compra de voto religiosa, um constrangimento por compra de voto religiosa. Você fala, vota nele porque ele é da família, ele é de Deus. Não vota nele porque ele é do demônio. Então, é um constrangimento muito relevante. Então, por isso que eu falo. Eu vou encerrar. Se alguém tiver alguma dúvida, eu converso ali fora, porque eu tenho que entregar o salão e eu tenho que... Senão nunca mais me convidam para a escola do parlamento. Já pensou?